Boa tarde, boa tarde, boa tarde a todos. 5 horas cravado, começando então o nosso webinar. Quem vos fala é o Dan Strogo, eu sou o fundador do Compliacity. Estou vendo aqui muitas pessoas já logadas aqui na nossa sala. Olha, é uma participação histórica aqui, que a gente está super feliz com tanto de inscrição que a gente recebeu. Claro que a gente dá todo o crédito dessa procura, desse interesse ao nosso convidado mais que especial, que eu vou introduzir daqui a pouco. Olha, como é de praxe nos nossos webinars, a gente dá 5 minutos para todo mundo que está chegando. Quem não tem o programinha instalado, às vezes demora uns minutinhos para poder instalar. Então, a gente dá 5 minutinhos para todo mundo entrar. São 5 e 1 agora. Então, às 5 e 5, a gente vai começar a transmissão com a nossa moderadora e o nosso convidado, que eu vou fazer a devida introdução a tempo, no tempo correto. Eu quero aproveitar aqui a atenção de vocês nesses 5 minutos e sugerir, quem está aí com o celular na mão, tenho certeza que vocês estão, muitos de vocês estão, aponta para esse QR Code aí na tela, que eu quero que vocês nos sigam no Instagram, o Compliacity no Instagram. Lá a gente coloca conteúdo totalmente focado nesse conteúdo jurídico regulatório da indústria dos fundos, só coisa que interessa a vocês, eu tenho certeza disso. E é bom a gente ter esse contato direto, é mais uma forma da gente estar pertinho, né? E vocês vão ficar sabendo dos próximos webinars, dos conteúdos que a gente publica, um pouco mais sobre o próprio Compliacity. Então, acho que é uma oportunidade boa da gente estar mais próximo. No Instagram, @Compliacity, ou já botei esse QR Code aí na tela para você apontar a sua câmera e já cair lá dentro direto, tá? Então, temos aqui já para lá de 120 pessoas. Nossa expectativa hoje é ter uma sala cheia de gente. Sabemos que é feriado em São Paulo, né? Acho que é um feriado meio sem ser feriado, né? Com os feriados antecipados, essa confusão toda que a gente está vivendo. Então, aos paulistas e paulistanos, a gente está super feliz que vocês estão aqui. E que aproveitem esse tempo, então, em casa para poder acompanhar com a gente esse tema hoje, que vai ser tão importante, tá bom? Vou fechar meu microfone, vou voltar daqui a pouquinho e aí a gente começa. Quando for 5 e 5 em ponto, a gente dá o início para o nosso projeto. Vou aproveitar também e falar, olha só, eu tô aqui fazendo o jabá do nosso Instagram, do nosso canal no Instagram, mas a gente também agora tem um canal no YouTube, também Compliacity. A gente tem um programa que se chama Roda de Legal e Compliance, com entrevistas também super legais. No LinkedIn, claro, a gente também está lá. Então, vamos aproveitar esses 2 minutinhos que faltam aí. Entra no Instagram, se conecta com a gente mais. Quanto mais conectados a gente puder ficar com vocês, melhor. Estou aqui super contente com a lista de pessoas que está participando aqui. Só a galera de peso do mercado de compliance, de peso, está aqui já com a gente. Não vou nem desligar o áudio, pessoal. Vou ficar aqui com vocês até a hora de começar. Já são 5 e 4, então a gente tem mais um minutinho aí para deixar o pessoal entrar. Já estou recebendo até mensagem aqui no WhatsApp do pessoal dizendo que está entrando. Deixa eu ver aqui com os nossos ouvintes de plantão para ver se está todo mundo me escutando bem. Espera aí. Vamos lá. A gente está com esse tema hoje, que é um tema muito importante, super relevante e que tem totalmente a ver com os clientes que usam o software do Compliacity, tá, pessoal? Então, tudo que a gente conversar aqui está sendo atualizado dentro do sistema. A gente está com uma agenda regulatória só baseada na 617, que está muito legal. Os nossos conteúdos de treinamento de PLD também estão
estão todos atualizados. Por conta da nova abordagem baseada em risco, do lado do passivo, a gente tem todo um sistema novo dentro do software para fazer esse controle de risco. Então, vai ter muita novidade boa. Vai ser lançado em breve, até outubro, junto com a publicação da regra, junto com a publicação da regulação. Então, estou vendo aqui que ainda tem muita gente entrando aqui. Deixa eu dar mais alguns segundinhos aqui, só para a gente entrar, para todo mundo entrar. Quero testar meu áudio. Deixa eu ver aqui se meu áudio está sendo escutado direitinho por todo mundo. Vamos lá. Muito bom. E olha só, deixa eu virar já essa tela aqui para cá, para o nosso coisa oficial. Pessoal, então, de novo, quem entrou depois do meu comentário inicial, aproveita esses minutinhos antes da gente começar, porque eu botei aqui o QR Code na tela de vocês, com o nosso @compliacity, que é o nosso canal no Instagram. A gente coloca conteúdo jurídico regulatório para a indústria de fundos, que tem tudo a ver com vocês, com esse público que está aqui. Então, uma oportunidade da gente ficar mais próximo, de vocês ficarem juntos da gente, não só aí no Instagram, mas no LinkedIn, no YouTube também. Tá, estou recebendo confirmação aqui que estão me escutando bem, que estão vendo minha tela. Então, vamos começar. Estou aqui muito feliz de apresentar para vocês esse tema, que é a 617, que é a Instrução 617 na prática para gestores e distribuidores de cotas de fundo, um Q&A com o super Daniel Maeda. Daniel, já vou te apresentar daqui a pouquinho, o Daniel já está aqui com a gente na sala. Deixa eu só confirmar se estão vendo a minha tela. E aí, esse é um webinar diferente dos outros webinars que a gente costuma fazer, porque a gente recolheu com todo mundo perguntas de antemão para fazer um apanhado geral e colocar aqui para o Daniel responder ao vivo, junto com a gente, moderado pela Nicole Discan. Então, a gente ainda pode receber perguntas pelo próprio sistema do webinar, tem ali uma aba chamada Perguntas, você pode mandar sua pergunta. A gente vai ver se ela já está consolidada dentro das perguntas que foram feitas de antemão. Caso não tenham sido, a gente tenta perguntar ao vivo. Caso a gente não consiga perguntar ao vivo, a gente vai fazer uma espécie de conteúdo para o próprio Daniel saber que tipo de dúvida que está na cabeça de vocês, né? Então, eu preciso agora parar de falar e apresentar os nossos super convidados e moderadores. Então, moderando esse painel, eu tenho comigo Nicole Discan. Nicole, se você puder abrir sua tela. Aqui. Isso, perfeito. Então, Nicole, que é sócia fundadora do Compliacity, do Discan Advogados, trabalha nesse nosso mercado de capitais há muitos anos, conhece muitos de vocês que estão aqui pelos próprios nomes, já posso ver. Nicole hoje vai ser a nossa moderadora da conversa sobre esse tema tão importante, com ninguém menos que o Daniel Maeda, que vocês todos também provavelmente já conhecem, é o superintendente da área de fundos e gestoras da CVM, o craque do craque nesse assunto. E Daniel, temos perguntas aí bem especiais, vai? Para você poder ajudar a esclarecer para o pessoal que está vendo aqui com a gente. Já somos mais de 200 aqui nessa sala, então acho que já temos quórum para começar. Sem dúvida. Maravilha. Boa tarde, pessoal. Daniel, boa tarde. É uma honra, um prazer enorme estar aqui com vocês hoje. O Dan comentou, foi nosso recorde de inscrições, de fato, quase 500, que é o limite mesmo desse sistema de webinar. E, Daniel, você é muito pop. Eu quero te dizer isso porque esse alcance, sem dúvida, é o seu mérito. Então, hoje a gente tem um assunto polêmico para tratar. Eu vou começar, até antes de cair dentro desse Q&A, que vai ser bem um Q&A, nenhum de nós vai fazer uma apresentação, mas eu vou me dar o direito de 2 minutinhos, fazer uma breve introdução, até para que os novos entrantes nesse mercado, que são muitos, né, Daniel? Graças a Deus, desde os últimos 2 anos vem sido um número muito grande de gestoras novas e a gente, né, sente isso. Então, eu vou fazer uma breve introdução.
até para a gente chegar nesse momento atual da regulação, né? Então, eu acho que não é de hoje que os gestores têm uma importância nesse tabuleiro, nesse jogo de prevenção e combate à lavagem de dinheiro e financiamento ao terrorismo, né? Desde 2012, a Lei Brasileira de Prevenção à Lavagem de Dinheiro trouxe de forma categórica os gestores de recursos para o rol de pessoas sujeitas ao controle, né, da lei. Mas eu acho que foi só lá para 2015, quando veio o ofício número 5 de 2015, que é um marco também aí para os novatos, é um marco relevante nessa indústria. O Daniel é um dos pais desse ofício. Eu estava lembrando aqui com o Daniel, antes da gente entrar, que a gente já se conhecia, já tinha se falado por telefone, mas foi nessa oportunidade, acho que antes de 2015, quando eu comecei a trabalhar com as políticas de lavagem de dinheiro dos gestores lá para 2012, 2013, que o Daniel me socorreu quando eu comecei a elaborar essas políticas e não tinha muito guidance. Antes do ofício número 15, o Daniel me ajudou a fazer a parte de ativo lá para as primeiras gestoras, eu ainda no escritório do Marcelo Trindade, que para quem conhece sabe que é um grande perfeccionista, então essa política não poderia estar menos que perfeita. Daniel, graças a Deus, me ajudou e vem me ajudando até lá na minha trajetória aí nesse mercado. Eu quero agradecer enormemente ao Daniel por estar aqui com a gente hoje e por sempre estar aberto a esse diálogo com o mercado, como eu disse, na prática privada, aqui em público com todo mundo. Então, Daniel, obrigada por você ser esse parceiro nosso e por você estar se dispondo aqui com a gente hoje a ouvir as perguntas do mercado e colocar aqui para a gente de forma tão aberta, né? A gente sempre vem puxando essas discussões, que isso vira insumo aí para novas orientações. A gente brincou aqui de um ofício webinar, de um ofício virtual, né? Quem sabe não sai um insumo de hoje para você fazer algum ofício aí para o mercado. Mas vamos lá. Então, pessoal, eu estava falando que o ofício de 2015, número 5, teve uma importância histórica relevante, porque mostrou para o mercado, né, dentre as suas diversas orientações, que não é só o administrador fiduciário que tem um papel relevante dentro da indústria de fundos, na prevenção à lavagem de dinheiro, e também a gente teve também em 2014 o Guia de Prevenção à Lavagem de Dinheiro da Anbima, que também foi muito importante, porque trouxe a questão da divisão do ativo e do passivo, dessas duas diferentes visões que o gestor tem que ter, né? Esse guia, ele também foi muito importante. Eu até fui consultá-lo novamente para revisar alguns dos conceitos que ele trouxe lá atrás, e ele não está mais no ar, porque está sendo revisado pela 617, imagino que vai ser substancialmente modificado, até porque, não obstante o seu mérito e o seu pioneirismo na época, ele trazia um rol de exceções muito grande, né, Daniel? Não sei se você vai lembrar, mas ele trazia praticamente os ativos mais largamente operados pelo mercado, eles vinham quase que como excepcionados por já terem sido alvo de um controle de um ou outro participante. Então, acabava que só a distribuição privada, ali, eu me lembro que ele até a distribuição de balcão, até as negociações de balcão, ele trazia uma exceção. Então, imagino que ele vai ser bastante modificado também depois da 617. Mas eu, então, queria fazer uma pegada já para a minha primeira pergunta, que dada a importância desse ofício, né, de alguns de seus preceitos, mesmo ele estando ultrapassado por conta da referência direta a 301 que ele traz em diversos artigos, eu queria te perguntar, ele ainda continua valendo? A gente pode continuar olhando para ele como conceitos relevantes ali dentro? Perfeito. Primeira pergunta, Daniel. Claro, claro. Boa tarde, Nicole, boa tarde, Dan, boa tarde a todos, né? Mais uma vez, eu sempre, enfim, gosto de começar falando isso, né? Agradeço pela oportunidade, pela chance de participar de um evento assim. Tenho uma crença, né? Aliás, não só minha, né? Uma crença institucional da CVM, né? De que mais importante até do que editar uma norma, né? A gente ter chances para explicar, conversar sobre a norma, né? O próprio processo de audiência pública é parte disso, né? Ou evidencia, né, essa cultura da CVM. Só assim a gente consegue realmente dar vida para a norma, né? E ajudar o mercado a cumprir a norma, que no fundo é o nosso grande objetivo, né? Nenhum regulador pretende escrever normas por esporte, enfim, né? Faz isso, obviamente, com o objetivo de que
o mercado compreenda essa norma e possa cumprir essa norma de forma adequada, proporcional, né? Então, esses eventos são sempre excelentes momentos, né? E muitas vezes, Nicolas tem razão, eles acabam se transformando em ofícios circulares virtuais ou audiovisuais, assim, né? O que é bom, sem problema nenhum, e de novo por isso autorizo e sempre vou autorizar que sejam gravados, né? Para consultas posteriores, né? Acho que tudo isso é muito produtivo, né, para o mercado e para essa curva de adaptação, né? Indo para a sua primeira pergunta, Nicole, e falando do ofício circular, é óbvio que assim, né, certas questões que foram abordadas no ofício circular, né, elas não levaram em conta exercícios que a 617 tentou fazer, né? Alguns aí você até já adiantou, né? Segregação, por exemplo, de conceito de cliente e investidor, a questão das operações levadas sujeitas a registro, etc, etc, né? São exercícios que a 301 não fazia, né, quando o ofício circular foi escrito. Então, é natural que algumas das afirmações do ofício circular tenham que ser relidas à base, né, ou à luz da forma como a 617 tratou esses termos, né, ou passou a tratar esses termos. Mas o que eu gostaria de dizer é que, assim, no essencial, o ofício circular foi uma grande tentativa de trazer conceitos, né, de trazer provocações para a indústria, né, em relação ao papel que ela realmente tinha e continua tendo, né, como elemento desse ecossistema de prevenção e combate à lavagem de dinheiro, né? Então, esses conceitos, né, de que, olha, como você também exemplificou já, né, de que o gestor ele tem que diligenciar, né, por essa questão do ativo, das operações que ele faz, que os funcionários dele, dessa gestora fazem, etc, etc. Esse conceito, obviamente, continua em pé, né? O conceito de que, por vezes, a sua diligência vai ser mais numa perspectiva de contraparte do que propriamente de investidor, isso também continua de pé. Enfim, né, os grandes conceitos que o ofício circular defendeu, todos eles continuam de pé, né? Esses conceitos eles não foram revogados, né, e nem foram alterados, né, pela 617, né? E aí, óbvio, né, eu acho que é uma pergunta que já vem a reboque, né? Não, mas tá bom, e como é que a gente vai saber, então, né, onde estão exatamente essas adaptações, né, essas releituras que a gente tem que fazer e tal? Isso, de fato, é um exercício assim que eu não espero que ninguém, né, tenha que fazer, né, sozinho, né? Claro que eu estou já, enfim, de antemão aqui, né, disposto a deixar claro, né, que exercício é esse, né? Então, existe sim uma intenção lá na área técnica de se divulgar um ofício circular complementar, que, de novo, a gente ainda não tem muito certo como vai ser esse modelo, né? Se vai ser um ofício circular que substitui o 5, se complementa o 5, enfim. Isso tudo ainda está em discussão, né? Mas, com certeza, sim, ele vai repetir no conceito muitas coisas que já foram ditas no 5, ainda que nesse contexto novo que a 617 trouxe, né? Então, assim, o grande recado que eu gostaria de deixar aqui é, olha, não abandonem esse ofício, né, de 2015, ele continua válido em todos os conceitos que ele expôs, né? O que a gente vai fazer é realmente só uma tradução, né, do que está escrito lá, para a forma como a 617 lidou com certos termos, certas questões aí mais pontuais. Mas permanece de pé todos aqueles conceitos, sim. Maravilha, acho que esse esclarecimento é muito importante, Daniel, para o mercado, eu te agradeço por ele. Ainda nele, eu tenho uma pergunta especificamente sobre um item que a gente passou aqui bem rapidamente, mas eu queria trazer uma luz nele, que é um item específico lá do Ofício 5, que também estava repetido. Na verdade, o guia repetia o PLD, né? Ele citava o próprio guia de PLD da Anbima, no sentido de que o cliente deve ser entendido como contraparte da operação, sendo o gestor responsável pelo cadastro e monitoramento. Se você vai lembrar, esse inciso e isso eu lembro de cabeça porque ele estava repetido em vários dos programas de compliance dos meus clientes, nas políticas e tudo mais. Eu acho que, por estar nesses dois documentos, o mercado acabou incorporando isso nas suas políticas. Esse ponto especificamente me chama a atenção, Daniel, porque ele poderia ter sido de uma forma, talvez, eu entendo que o conceito foi recepcionado, mas essa diretriz, de uma forma clara, ela não foi exatamente incorporada. Talvez isso tenha um motivo, porque eu acho que na norma é sempre muito mais difícil de incorporar esse tipo de conceito, porque teria que se contextualizar muito mais quais são as contrapartes que são passíveis de verificação, né? No caso, as contrapartes centrais, como mecanismo de bolsa, isso não é possível. Então,
teria que certamente vir mais contextualizado, mas veio... até fui olhar no relatório de audiência pública também para ver como é que foi essa discussão no âmbito lá da audiência, né? E, de fato, os participantes relembraram disso, do fato da minuta não ter incorporado exatamente essa diretriz. Inclusive, um participante deu uma ideia, por exemplo, do capítulo lá, o capítulo 4, que é a identificação de clientes, ele se chamar clientes e contrapartes, não foi isso exatamente recepcionado, mas a CVM responde que sim, que ela incorporou esse conceito, que inclusive tem que se colocar na avaliação anual de risco e também na política interna da instituição, os esforços de identificação de contraparte. E aí tem o ponto que eu queria focar com você aqui, que fala em ambiente de registro, né, e numa outra passagem fala em ambiente de negociação e registro, né, que as instituições precisam identificar os seus ambientes de negociação e registro, até classificando com base em risco cada tipo de ambiente que atua, mas a instrução não fala muito mais do que isso, quer dizer. Então, eu acho que tem um espaço muito grande aí para o mercado, para o ofício que vier falar um pouco mais sobre isso, se essa diretriz é uma diretriz que permanece, ou seja, a gente precisa continuar, acho que você meio que falou que sim, que esse é um conceito que permanece, e aí eu queria te perguntar, o que na tua visão é esse ambiente de registro? É o mercado de balcão organizado, né? E como é que ficariam as negociações privadas, que, por exemplo, dos FIPs e dos fundos imobiliários que não passam no ambiente de registro propriamente dito, que aí a gente está falando, imagino eu, mercado de balcão organizado. Tá? Perfeito. Olha, assim, antes até de responder diretamente essa pergunta, né, ou pontualmente, eu queria fazer uma provocação antes disso, né? É engraçado, uma das principais dúvidas, né, que o mercado sempre traz quando tem PLD é justamente esse par de dúvidas, né? Primeiro, assim, se tenho responsabilidade e, caso tenha, qual é a minha responsabilidade, né? Sempre, de uma forma ou de outra, né, vão transitando as dúvidas em torno dessas duas grandes perguntas master, assim, né? E o que eu gosto sempre de responder, né, para começar esse exercício, né? Isso, enfim, gente, é fruto de uma evolução histórica, um aprendizado, né, dos órgãos de persecução, dos órgãos reguladores, né, olhando o funcionamento do mercado de capitais e a forma como os lavadores de dinheiro operavam, né? Realmente sempre operavam de forma muito fragmentada, e era proposital isso, né, visitando vários segmentos de mercado, dificultando a identificação de beneficiários, etc., etc., né, para, enfim, né, realmente cumprir o papel que eles pretendem lá de ocultar a origem ilícita, né, do que eles estão fazendo, né? Então, o que eu sempre costumo dizer olha, gente, sempre que você vê, né, esse participante de mercado no exercício do seu papel, né, ele vê algum dinheiro transitando na frente dele, ele vai ter algum papel. Né? Assim, isso é inexorável, né? Não tem como ele fugir disso. Acho que esse é o grande conceito central, né? E as nossas interpretações elas sempre vão saindo muito baseadas nesse conceito simples, mas é um conceito verdadeiro. E aí, por que em 2012 isso ficou bem mais claro, né, com a nova versão da lei, né? Foi, de novo, né, resultado desse aprendizado, né, que tivemos ao longo do tempo, né? Com esse modus operandi, né, dos lavadores de dinheiro, né? Foi ficando cada vez mais crítico, justamente que cada um exerça um papel em todo o fluxo que esse dinheiro ilícito, né, corre, né? Naturalmente que assim, nenhum participante desses vai conseguir caracterizar a ilegalidade, a gente não quer isso. Comunicar uma operação suspeita não é denunciar uma operação irregular, não é isso. Realmente só comunicar uma atipicidade, você não tem certeza do que está acontecendo ali, você não está vendo esse todo, a gente não espera que você veja esse todo, vai te caber falar sobre aquele pedacinho, né, do fluxo do dinheiro que passou por você. Né? E aí, naturalmente, até é por isso, por exemplo, né, que a nossa interpretação lá na CVM, em relação aos agentes de mercado, né, é que, talvez de todos, o único que não tem um papel de PLD muito explícito ali, seja o analista, por exemplo, né, de valores imobiliários, porque é alguém que realmente não está lidando com dinheiro transitando ali na frente dele. Né? Então, para todos os outros, existe algum papel a ser exercido. Né? Isso é sempre uma provocação que eu gosto de fazer. E aí, como é que se exercita esse papel? Eu vejo isso em duas dimensões, né? Para todo mundo. Né? E aí, óbvio, né, dependendo da natureza do que aquele prestador de serviços faz, né, a primeira dimensão pesa mais, a segunda dimensão pesa mais. Quais são essas dimensões? A primeira de onde o dinheiro está vindo? Né? E aí eu estou conversando muito com o conceito de know your client, de cadastro, enfim, né,
de saber, enfim, né, qual é a origem daqueles recursos do investidor que está entrando, né, na minha instituição, etc, etc. Né? E a segunda dimensão é justamente assim, olha, para onde o dinheiro vai, né? Que é uma outra preocupação também que eu tenho que ter, né, naturalmente, que tipo de coisa que eu estou financiando, direto ou indiretamente, né? E aí, justamente, eu estou entrando nessa perspectiva de novo agora aqui, né, da diligência dos ativos, né, do lado ativo, do lado da gestora, das operações que ela faz, né? Olha, eu estou comprando aqui por exemplo, né, que foi uma coisa que se repetiu, né, em alguns anos atrás, infelizmente, né? Estou comprando aqui uma CCB, né, um ativo super líquido, crédito privado, um emissor desconhecido, etc. Né? Obviamente que eu estou financiando alguma coisa do lado de lá, né? O que é isso que eu estou financiando? Né? Será que eventualmente não é uma operação ilícita também? Ou eu não estou aqui cumprindo um papel em mais uma perninha, né, de um todo, que ok, eu não estou vendo esse todo, né? Mas mais uma perninha ali de um todo, né, que está servindo ao propósito de desviar dinheiro de algum lugar, de viabilizar a prática de algum crime, etc. Né? Essa é a pergunta que o gestor muito fortemente tem que responder. Então, essa primeira dimensão aqui, por exemplo, é uma dimensão muito forte para o intermediário, para o distribuidor das cotas, etc, etc. Para o gestor que distribui as cotas, né? Também, né? E essa segunda dimensão é uma dimensão que é muito forte para o gestor que não distribui cotas, né? O gestor ali na função dele de gestor mesmo, né? Comprando e vendendo ativos, etc. Né? Tudo isso foi uma introdução, né? Mas na verdade nem ataquei a sua pergunta ainda, né, Nicole? Mas é assim, ótimo, uma aula. Indo um pouco para a pergunta específica, né? E eu acho que ter esse contexto em mente é importante para isso, né? Eu diria que, obviamente, a norma ela fala em alguns episódios lá, né? Das operações sujeitas a registro, etc. Né? Isso quer dizer que ela não tem um papel, por exemplo, em operações privadas? Não, de jeito nenhum. Ela tem sim. Né? Então, se você olha, por exemplo, um FIP, né? E que infelicidade foi, né? Assim, a gente ter visto no passado, né, casos de alguns FIPs, né, que per se, né, eram estruturados com objetivos, né, de desviar dinheiro, né, notadamente de institucionais, né, em particular, né, alguns institucionais até específicos, né, mas enfim, né, criados com o objetivo, né, de desviar dinheiro desses institucionais em favor de particulares, né, de terceiros, né. Veja lá que na persecução criminal, né, nos casos que foram sendo gerados lá no Ministério Público, Polícia Federal, etc. Né? Não raro, ou, para falar a verdade, quase sempre, né? Ou pelo menos nos casos que eu conheço. Havia uma imputação também por práticas de lavagem de dinheiro, né? E justamente por isso, porque o FIP ele era usado como um veículo, né, para viabilizar, né, a ocultação, né, desse desvio de recursos. Né? E aí, perceba, né, o gestor não tinha um papel ali, apesar de ser uma operação privada, daquela aquisição, né, de participação numa companhia investida, não ser levada a registro a lugar nenhum. Óbvio que ele tinha, né? Ele tinha um papel muito importante e se omitiu nesse papel, né? Ele se coloca numa situação dessas realmente num contexto muito delicado, né? Ele realmente pode ser imputado ali como até parte desse processo, né, de multifases, né, e multissegmentos, né, de fraude, né, que envolvendo aquele institucional específico, né? Então, é uma coisa com a qual o gestor tem que ter muito cuidado. De novo, assim, óbvio, ele não vai ver o todo, mas tem alguma coisa, e vai ter, gente, assim, vai ter um laudo aqui de novo, explorando melhor esse exemplo do FIP, né? Vai ter um laudo de avaliação superestimado, com premissas super estranhas, ou algum trabalho feito de forma muito pouco diligente, seja nesse laudo, seja em outra questão, né? Alguma falta de diligência de algum prestador de serviço muito gritante. Coisas estranhas vão aparecer para esse gestor, com certeza, e ali eu acho que ele tem sim um papel, é operação privada, ok, mas tem sim um papel de, olha, poxa, tem um flag aqui na minha frente, tem alguma coisa que eu não estou entendendo. Óbvio que ele pode, como em qualquer outra situação, fazer questionamentos, tentar entender, mas se as dúvidas persistirem, e aí de novo, não estou dizendo que ele tem que chegar à conclusão de que tem algo irregular, não é isso. Basta que eu não tenha conseguido encontrar um conforto em relação àquela tipicidade. Não consigo ainda entender por que isso é atípico. Comunica. Acho que é o mínimo que ele pode fazer para se proteger, né, lá na frente de uma eventual acusação, né, que venha de uma participação dele, né, nesse tipo de problema, né. Então, eu acho que é um ponto bastante importante da gente estressar, né, o fato de uma operação não ser levada a registro não quer dizer que ele não tem um papel a exercer ali. Agora, óbvio que dependendo da natureza do que o gestor faz, o tipo de diligência muda muito, Nicole. E aí, de novo, eu não estou dizendo que não tenha que se fazer diligência.
O que, no mais das vezes, vai acontecer é que a natureza da diligência, e claro, né, o rigor, os esforços e tempo que você vai ter que dedicar vão variar, né? Então, você está falando de um fundo de ações que investe em papéis muito líquidos, em bolsa, enfim, você nem sabe quem é a contraparte ali inicialmente, etc. Esse know your partner vai ficar limitado, claro, né? Óbvio, ninguém espera coisa diferente, né? Você não vai identificar ali ex ante, né, alguma diligência de contraparte a se fazer. Mas outras diligências podem encontrar lugar, né? Aliás, até assim, algumas diligências para esse trabalho do gestor ali na ponta, ou melhor dizendo, gestor não, do compliance da gestora, né? Ali na ponta das operações, o compliance olhando o que os operadores estão fazendo, né? Algumas outras atipicidades podem, né, ganhar relevância e justificar ali uma análise melhor, uma comunicação no limite, né? Um tratamento daquele operador, por exemplo, né? E aí, de novo, são atipicidades, né? Vou citar aqui um exemplo que a BSM adora mencionar, né? Que é o exemplo lá dos day trades ganhadores, né? O fundo do meu operador vai lá e opera 100 vezes day trade com aquele papel e ganha 96 das 100 vezes. Pô, tá estranho, gente, assim, e aí eu acho que é até interessante eu usar esse exemplo para trazer um pouco desse conceito que também é muito importante. Se, de um lado, a gente jamais vai responsabilizar um prestador de serviços, né, por algo que, em bases razoáveis, proporcionais, ele não teria condição de ver, né, isso é verdade, sim, mas de outro, né, a gente jamais também vai aceitar uma desculpa no sentido de, olha, não vi porque, enfim, né, apesar de ser atípico sim, ser estranho sim, e ter passado na minha frente aqui sim, né, eu achava, enfim, né, que não tinha aqui um algo a fazer. Né? Volto a dizer. Que não cabia a mim, que eu não tinha nada, que eu não tinha uma responsabilidade. Perfeito. É lógico que a 17 ela vai tentar detalhar isso, né? O nosso esforço normativo é sempre esse, de dizer, olha, o que cabe a cada um, mas assim, tanto ela quanto qualquer outra norma nunca vai conseguir esgotar esse assunto, né? O mercado é muito dinâmico, as coisas mudam com muita velocidade, né? Então, obviamente, a 617 ela não vai ser, né, nunca, né, descritiva a esse ponto, né? Então, de novo, eu recorro ao conceito, gente. Olha só, era uma operação que você tinha toda a condição de ver, né, que você tinha toda a condição de perceber que era típica, né, no contexto da sua gestora, né, e não fez nada por quê? Porque assim, porque eu acho que esse tipo de atipicidade, né, não está aqui escrita no inciso XYZ da 617, entendeu? Então, de novo, assim, o convite que eu gosto de fazer para os gestores é sempre assim, olha, sejam razoáveis, né, sejam consistentes, né, nesse tipo de avaliação do que está acontecendo na sua gestora, inclusive em relação às operações, e no mais das vezes, assim, olha, não é questão de que eu não faço nada, ali que eu tenho que fazer. Sempre que você estiver lidando, mais uma vez, né, com dinheiro transitando, pode haver algo a fazer. Né? O que exatamente você vai ter que fazer, realmente vai depender muito, não tem jeito, a gente não consegue, enfim, fazer um checklist disso. Né? Mas, e aí nesse ponto eu realmente dou esse conforto, né? A gente nunca vai pedir nada fora do razoável, fora do que assim, olha, não, com certeza, gestor, isso aqui você tinha que pegar, né? Não é uma coisa que, ou pelo menos assim, né? Porque eu acho que isso é meio traiçoeiro também, né? Não é eu tinha que pegar, né? No fundo, o que a gente vai perguntar para o gestor nessa hora é falar, olha, que tipo de controle você tinha, né? Para tentar pegar isso, né? Ainda que ele não tenha pego. Entendeu? Se o gestor evidencia que tinha controle sim, que tinha monitoramento, filtros, etc., para pegar atipicidades, né? Mas aquela passou, isso eu acho que faz parte, né? De novo, né? A gente procura ser bem razoável nisso. O que é bem diferente de, olha, não tinha nenhum controle aqui porque, enfim, né? Para mim isso não era comigo, né? Muito cuidado com essa questão, né? Perfeito, Daniel. Acho que ficou muito bem esclarecido. Eu, assim, te agradeço, porque esse conceito, eu acho que, principalmente nós, advogados, eu fazendo meia-culpa, né, muitas vezes fornecemos argumentos para o cliente ficar confortável com base no que está escrito ali. Eu falo da minha categoria, mas não necessariamente, né, atuo dessa forma, porque eu tenho esse olhar de compliance, muito nessa linha que você falou. Isso historicamente vem sendo necessário. Os FIPs, os fundos imobiliários, os fundos com ativos heterogêneos, vamos falar aí dos criptos e tudo mais, que podem não ser propriamente ativos financeiros nos ativos, né, subjacentes, mas compõem a carteira do fundo, precisam ser monitorados e documentados, e essa diligência é muito necessária, e eu sempre
coloquei como se fosse um grande risco, inclusive, a distribuição privada, porque justamente ela não passa por nenhum outro ente de registro, como é o caso das outras operações que estão no mercado financeiro, que sim já tem uma participação de outras entidades, o que não substitui a participação dos gestores, mas sim complementa, né? Perfeito. Você já até trouxe também, Daniel, um exemplo da parte de bolsa, que eu também queria, sempre lembro que o ofício 5 traz essa questão de que não existe um waiver, assim, a priori. Você pode, em termos de políticas e procedimentos, não ter muitos procedimentos a serem feitos, como você colocou, de antemão, né? Mas que não quer dizer que não possa haver indícios de lavagem de dinheiro nas operações de bolsa, mesmo em ações líquidas, com a casa de day trade, repetidas contrapartes que tentam triangulação de operações, já as diretas, né, as próprias operações entre os fundos, que pode ter algum problema de até autorreporte necessário de uma gestora que teve um funcionário que fez alguma coisa que não deveria ter feito, né? Então, essa questão eu acho muito legal você ter trazido. Uma pergunta ainda, contraparte, para a gente já se caminhar um pouco. Eu acho que a gente tinha o propósito, a gente gastou praticamente metade do nosso encontro aqui falando de contraparte, mas era um objetivo nosso, porque a gente, né, até falou, né, Daniel, na nossa preparação, de que o gestor que distribui, ele tem muito mais guidance dos intermediários, já tem mais coisa escrita, documentada, enquanto que o gestor puro, o gestor clássico, ele tem menos guidance. Então, acho que estava dentro do nosso propósito. Eu vou fazer uma última pergunta aqui objetiva. Você entende que o dever de identificação de contraparte, ele chega até o nível do beneficiário final também? Ou ele tem que tentar chegar na medida do possível? É bem curiosa essa pergunta, porque eu acho que ela traz à tona de novo aquela questão que eu estava enfrentando aqui na resposta anterior, né? Depende, assim, infelizmente, assim, e de novo, assim, eu sei que às vezes o mercado fica até meio frustrado, né? Fala, poxa, mas caramba, eu quero ali, né, o meu checklist, né? Eu quero. A gente também, eu compartilho da sua dúvida, os consultores sofrem a mesma pressão. Mas como assim? Tem que saber ou não saber? Não, Pois é verdade, né? Eu quero saber o que eu tenho que fazer ali, né, item por item, para não ser penalizado sob hipótese nenhuma, né, numa questão e tal. É legítimo, né, que o mercado procure isso, né? Mas assim, realmente é um tipo de tema, né, em que a gente não consegue, né? Não consegue ser tão taxativo a ponto de dizer assim, olha, precisa ou não precisa, né? Realmente depende. Existem, por exemplo, né, nesse caso que eu acabei de mencionar aqui, né, de algumas situações que o mercado inteiro conhece, acompanhou, né, do passado, né, de fundos 555 comprando CCBs, enfim, né, para a carteira, né, dos fundos cujas cotas eram vendidas aí para alguns institucionais, né, e obviamente situações bem chatas, né, que geraram uma repercussão bastante negativa, em muitos casos até operações da polícia, né, federal no caso, né. E, enfim, né, aquele exemplo, gente, quando você compra um ativo de crédito, né, ainda mais naqueles casos concretos, né, que o fundo detinha na carteira 2, 3 ativos, né? Então, enfim, a vida do gestor ali era cuidar de 2, 3 emissões, né? Para aquele fundo de dezenas, às vezes centenas de milhões de reais de patrimônio. Então, qual é o nível de diligência que você tem que exercer sobre esse emissor, sobre esse devedor? O máximo nível de diligência. Você está sujeitando o seu investidor ali a um risco, né, de concentração já de cara, né? A um devedor muito específico, né? É um devedor pouco conhecido, de novo, até explorando o que você falou, Nicole, não é alguém listado em lugar nenhum, não é alguém sujeito a regras informacionais quaisquer. Então, assim, é um tiro no escuro, né? Então, numa situação dessas, realmente, assim, o nível de diligência que você tem que ter é um exemplo concreto, por exemplo, em que eu acho que seria obrigatório, seria evidência de uma diligência minimamente razoável do gestor, que ele soubesse, sim, quem é o beneficiário final daquele emissor, quem é o beneficiário final daquele devedor. Tá? Agora, existem realmente 200, 300 tons de cinza aí no meio do caminho, né? Em que realmente eu não vou pedir tanto, né? O regulador, obviamente, não seria razoável a gente pedir que se chegasse tão longe, né? Até porque o risco não é proporcional a isso, né? Lembrando de novo, né? Ok, a gente convive com níveis, e sabe que existe, né? Níveis diferentes de apetite de risco, né? Pelos participantes. Isso é uma variável mesmo, né? Que obviamente a gente tem em mente, mas dado um certo nível de apetite que aquele participante tenha, tem coisas que são muito absurdas, né? Esse exemplo aqui que eu mencionei da CCB, que está 30% do patrimônio do fundo ali, né? O cara passou 6 meses analisando aquela operação. Gente, para mim assim, é impossível, né? Enfim, né? Não exigir que ele conheça quem é o beneficiário final.
é impensável, realmente. Né? Então, é um caso de um exemplo. Mas, realmente, assim, eu não aplico isso para tudo. Né? Existe uma série de circunstâncias aí, né, e nuances, né, que vão mitigando isso. Né? Olha, até que ponto eu tenho que chegar, né? Até, enfim, né, e, obviamente a gente sabe também, né, em certas circunstâncias, você vai realmente se deparar com questões de sigilo, né? Você não vai conseguir chegar, né, apesar de todas as suas diligências, né, no real beneficiário final daquele veículo, né? E aí, enfim, você vai ter que parar mesmo. E aí, de novo, é aquela provocação que eu fiz no começo, né? Olha, a gente não espera nem pede que você veja tudo, né? Mas, aí, de novo, né, a mesma mensagem que eu passei lá atrás também, se continua atípico para você, ainda que à luz do seu apetite de risco você não esteja impedido de fazer a operação, ok, vá adiante, mas talvez seja o caso de comunicar. Né? Você fala, olha, ok, vou fazer, não vejo aqui, né, um cheiro tão ruim, né, um cheiro ruim para a operação em si, mas como tem uma falta de clareza aqui, e continua atípica a operação sob um certo aspecto para mim, né, vou comunicar. Né? E aí, para o COAF, como esse grande montador, né, do quebra-cabeça, né, com a sua comunicação e, eventualmente, a comunicação que outros prestadores de serviço, em outros momentos, tenham feito também, ele sim vai ter condição de montar um relatório de inteligência financeira que faça sentido e motive alguma ação do Ministério Público, etc., onde, né, quando isso chegar, né, a sua atuação dirigente de comunicar vai ser vista com muito bons olhos, sem sombra de dúvida. Né? Fala, poxa, aqui realmente eu vi alguém que diligenciou e agiu conforme. Né? Agora, sem a sua comunicação, vai ficar mais difícil para o COAF montar esse quebra-cabeça. Então, esse realmente é o convite, às vezes, que eu faço mesmo para o participante. Né? Então, chegar no beneficiário final sempre? Não é esse o ponto. Né? Tanto que, é curioso, né, Nicole, ter um dos incisos lá, bom, do que hoje é o artigo 6º da 301, ainda não gravei onde isso ficou na 617, mas, enfim, um dos incisos do artigo 6º lá, né, que são dicas, né, de operações suspeitas, né, sujeitas à comunicação, é justamente esse, dificuldade de alcançar o beneficiário final. Ora, se aquele inciso está lá, é justamente porque a CVM parte da premissa de que, em muitos casos, você não vai conseguir mesmo, né, ou não se justifica obter esse beneficiário final mesmo. Né? Mas em outras situações, e aí eu volto a dizer, né, cuidado, realmente tem certas operações em que não identificar o beneficiário final te coloca numa situação de risco tão alto que realmente não convém. Né? Poxa, você fica cego na operação, né? Muitas vezes. Né? E num nível de risco, volto a dizer assim, muito alto. Né? E aí, enfim, né? Obviamente, cada participante de mercado com seu apetite de risco vai saber dosar isso, né? E eventualmente até negar a operação. Lembrando de novo, né, Nicole, que assim, não são só operações que são sujeitas à comunicação, propostas também. Tá? Se você olhar aquela operação, negou. Essa é a né? do debt deal lá, do private equity, que pode Exatamente. ser, sem dúvida. Não, maravilha, Daniel, muito obrigada, explicadíssimo. Agora eu queria puxar um assunto que ainda tem uma pontinha a ver com essa história de contraparte, e depois eu prometo que eu mudo de assunto, porque eu estou monotemática aqui eu sou muito fã desse assunto. Mas falando sobre a única parte que já está em vigor da 617, que é a questão do combate ao financiamento ao terrorismo, até vindo das exigências internacionais aí do GAFI, dos demais organismos. Eu estou falando das restrições, do dever de acompanhar as restrições dos Conselhos de Segurança da ONU e da necessidade de imediato bloqueio de ativos de pessoas restritas, né? Isso também, mais uma vez, recorrendo lá à audiência pública, ao relatório de audiência pública também feito pela SDM, né, sempre tão importante para a gente, um grupo de gestores também tentou fazer com que essa necessidade fosse exclusiva para os distribuidores, né, aqueles que têm contato com clientes e consultores de investimento também, né, tentando isentar os gestores puros dessa obrigação. Não veio esse waiver expresso na norma, talvez tenha ficado subentendido. A minha pergunta para você é se seria exagero da minha parte aconselhar os meus clientes a verificar essa lista como uma espécie de melhor prática no que tange a contraparte, entendeu? No sentido de que eu não vou negociar com contrapartes restritas pelo Conselho da Segurança da ONU. O que você acha disso? Uhum. Nicole, assim, o que eu acho dessa questão, né? Talvez, assim, para os distribuidores, né, aos distribuidores, ou, enfim, eventualmente até custodiantes, escrituradores, etc., né, uma parte disso só possa ser cumprida por eles, né, como o próprio bloqueio em si, né, naturalmente, assim, no caso de um gestor puro, né,
fazendo lá as operações dele, né? Não dá para imaginar, enfim, uma forma dele bloquear alguma coisa, né? Não dá. A menos assim, ele vai bloquear, vamos dizer assim, a saída do dinheiro lá, né, do caixa do fundo, né? Mas assim, obviamente que ele não vai bloquear os recursos dessa pessoa imputada, né? Mas para outras coisas, realmente, assim, volto a dizer, né? Tem toda aquela perspectiva de, olha, e assim, eu reconheço que aqui eu vou falar de coisas que são bem residuais, tá? Eu acho que num cenário de Brasil, né, não é uma realidade tão presente, né? Essa do financiamento ao terrorismo na indústria de fundos, claro, né? Que é o mundo aqui que a gente está comentando, né? Claro. Mas, enfim, você como gestor, né, está decidindo aplicar, mais uma vez naquele meu exemplo, né? Seja por que instrumento for, mas está decidindo aplicar num emissor, num devedor qualquer, né? Em que você não conhece o beneficiário final, lembra como eu mencionei lá, né? Se você tem evidências, né, de que aquele emissor devedor ele é de uma jurisdição, por exemplo, né, problemática em termos de financiamento ao terrorismo, né, ou tem ligação, né, com uma pessoa politicamente exposta, né, e às vezes até ou enfim, né, você percebe alguma ligação com pessoas que constam dessa lista, né, mesmo, né, diretamente, né, olha, 3 passos para trás, né, gente? Realmente assim, será que convém realmente para o gestor, né, fechar um negócio, comprar um ativo, né, que pode ter sido emitido, né, direto ou indiretamente por sei lá, uma marca DAF, ou, enfim, ainda que isso seja meio distante da nossa realidade, né, até porque o nosso mercado, quando se internacionaliza, né, é muito em direção aos Estados Unidos, Europa Ocidental, né, mas com muito mais força para os Estados Unidos, né, então realmente é difícil você imaginar isso na prática, né, mas, enfim, né, esse tipo de exercício que eu realmente peço que os gestores façam, eles não estão isentos de fazê-lo, tá? Pelo menos se certificar assim, em bases razoáveis, né, de que, olha, né, não existe nenhum contato, né, daquele emissor, devedor e contraparte, né, seja como a gente chama aqui, né, com pessoas daquela lista, né, ou com circunstâncias, né, que possam envolver pessoas daquela lista, tá? Então, essa é uma reflexão, vai ser, obviamente, assim, eu confesso que nesse assunto específico vai ser um nível de diligência bem básico, né, aliás, assim, até interessante, né, Sistemas dão essa lista. Esses sistemas que eles consultam hoje em dia, que base privada, eles trazem já as listas. Não é muito complicado fazer esse tipo de exato. diligência. É bem simples. É bem Não, simples, né? Não é perfeito. nada desafiador, né? E dá para ser cumprido com muita facilidade, né? Em bases contínuas, né? Mas percebe assim, já passa uma mensagem até para os seus clientes mesmo, né? De preocupação com isso. E é isso, né, gente? Assim, o gestor ele para além do PLD, né? E não só o gestor, né? Qualquer prestador de qualquer serviço, né? Na sociedade hoje, ele tem essa demanda também, né? Da sociedade de não se misturar com certas coisas, né? Então, evidenciar que você tem essa preocupação é muito saudável, tá? Para além do que a Reputacional é PLD importante. específico, né? Sem dúvida, É. sem dúvida. Não, perfeito, tá super claro. Agora, vamos mover um pouquinho para um assunto, digamos, que se aplica a todo mundo, que é a questão do conhecer seu prestador de serviço, né? Que tem a obrigação tanto de conhecer seu cliente, conhecer seu funcionário, conhecer seu prestador de serviço. E aí se fala bastante sobre as necessárias diligências nos demais prestadores de serviço. Até, e algumas vezes eu escuto, mas isso aí é o quê? É circular? Assim, é o administrador que faz o gestor que faz o administrador? Sim, de um certo sentido, já ouvi essas vezes, mas tudo de uma certa forma é. E até te pergunto, né, existe uma necessidade do gestor também fazer a diligência no distribuidor, não obstante hoje ainda exista uma sistemática no mercado, né, da contratação do distribuidor vir pelo administrador e o gestor muitas vezes figura no contrato tripartite lá, mas não assume essas responsabilidades. Na minha visão, a 617, até lá no artigo 17, parágrafo 1º, que traz as questões de intercâmbio de informações, possibilidade de solicitação de maiores informações a outros participantes, eu acho que fala um pouco sobre isso. Eu queria que você falasse um pouquinho para a gente sobre isso daí, e se faz sentido falar nesse tipo de diligência do gestor, seja que faz distribuição ou não, no distribuidor que vai distribuir seu fundo. Não, perfeito. Nicole, assim, é engraçado porque, assim, às vezes a gente prevê algumas coisas na regulação, né? E a gente sente uma reação, né? Como se a gente estivesse revolucionando coisas, né?
E esse é um tema assim, né, em que, no fundo, a gente sabe que já é assim, né? Independente da previsão da regulação, qualquer, enfim, prestador de serviço, seja administrador, gestor, custodiante, distribuidor, né, que vai se envolver com outros prestadores de serviço para viabilizar um fundo, ele quer saber com quem ele está negociando, né? Ele quer saber quem ele está contratando ou por quem ele está sendo contratado, né? Enfim, ele quer saber no popular aí, né, com quem ele está se misturando, enfim, né? Eu acho que é uma preocupação assim super necessária mesmo, até para vamos dizer assim, para a subsistência do negócio, né? Você quer proteger o seu negócio e aí, obviamente, sabe que se você se envolver com um prestador de serviço que depois vai aparecer nas páginas policiais de forma repetida, etc., pode respingar em você, né? Então, isso, no fundo, assim, é uma praxe, é uma prática assim, histórica, não só no mercado financeiro, de capitais, né? Qualquer empresa preocupada com o longo prazo faz isso, né? Quer saber, e aí, óbvio, né? Dosando, né? Em diferentes níveis, né, de diligência, a depender justamente do risco que o serviço contratado traz, que aquele tipo de prestador de serviço traz, enfim, né, da relevância daquele serviço para o seu negócio. Tem, obviamente, certas variáveis que vão te dizer qual o nível de diligência que você vai exercer, né? Mas alguma diligência todo mundo faz, né? Ninguém contrata cegamente um terceiro, né, para nada. Né? Ou não deveria, pelo menos, né? Então, assim, só para dizer assim, olha, não é nada... A necessidade da política de seleção e contratação de terceiro, que também enfatia com base em risco, só que, historicamente, no nosso mercado, essa política, para o gestor, ela vigora mais para a corretora, que é quando ele contrata diretamente. Eu acho até que uma atuação da Ambima, historicamente, ela no credenciamento, que ela atua mais próxima nesse credenciamento dos distribuidores, né? Quando ela não credencia previamente, mas ela supervisiona posteriormente, ela olha as políticas. Eu já tive caso acho que eu comentei isso com você, que a Ambima falou, mas o seu cliente é gestor, ele não é administrador, então ele não faz diligência no distribuidor. Não, mas ele pode fazer, ele pode não ter obrigação. Então, existe essa confusão meio histórica, eu acho que um pouco pelo fato do administrador ser o contratante em nome do fundo. Né? E eu acho que isso é uma dinâmica um pouco, talvez, aí da circular, da forma como o mercado opera. Mas eu concordo muito com a sua visão. Eu acho que isso não exime o gestor que, de fato, contrata o distribuidor para distribuir a cota do seu fundo de uma verificação de quem ele está contratando. E para fins de PLD isso não poderia ser diferente, né? Não, é verdade. Você tem um ponto mesmo, né, Nicole? Eu reconheço mesmo que a 555 hoje ela foca muito no administrador, né? Talvez baseado naquela premissa dele como gatekeeper, da estrutura e tudo mais, né? Mas fica uma coisa meio desbalanceada e que acaba causando essas certas distorções, né, de mercado, né? Isso é uma preocupação que a gente tem mesmo lá no processo de revisão da 555, né, para adaptação à Lei de Liberdade Econômica, né? E, inclusive, é um rebalanceamento que a gente vai fazer, né, quando sair a minuta, né, da nova norma, né, da operadora, né, da 555, a gente vai fazer esse esforço mesmo de redesenhar esse arcabouço de contratações. Né? Então, realmente, assim, certas contratações, né, vão ficar a cargo do administrador porque faz sentido que estejam a cargo do administrador, outras vão passar a estar sob a responsabilidade do gestor, porque faz sentido, né, que esteja sob a responsabilidade do gestor, né, e assim por diante. Né? Então, só para citar exemplos aqui, né, o auditor independente, por exemplo, é alguém que, ok, não tem por que tirar aqui debaixo do administrador, que é o responsável pelas demonstrações financeiras, etc., pela contabilidade do fundo e tudo mais. Mas, por exemplo, o consultor ou o distribuidor, que são prestadores de serviço de interesse direto do gestor, né, realmente, assim, não tem por que a gente não permitir que essa contratação seja, inclusive, na regulação, na nova 555, né, esteja prevista como uma contratação a ser feita diretamente pelo gestor. Tá? E, óbvio, assim, com mais, não vou dizer liberdade, né, mas com mais acurácia, né, nessa atribuição, né, de papéis, né, obviamente, também vem a reboque, enfim, a responsabilidade, né, decorrente disso. Né? Então, as diligências, por exemplo, sobre o consultor, sobre o distribuidor, e, de novo, não estou dizendo que o administrador vai parar de fazer, ele naturalmente vai até querer continuar fazendo pelos motivos que eu coloquei no começo, mas o agente central para essa diligência vai passar a ser o gestor, né, tanto sobre o distribuidor quanto sobre o consultor. E aí aquele exercício sempre, né, Nicole? Olha, será que o meu distribuidor
né, contratado para vender as minhas cotas, né, já que o fundo é do gestor mais do que do administrador, né? Na verdade, o fundo é do cotista, né? Mas, enfim, olhando assim, os prestadores de serviço, ele com certeza é mais do gestor, assim, né? A alma dele está na mão do gestor, né? A estratégia, etc. Né? Então, o gestor vai olhar lá para o distribuidor com aquela perspectiva de, olha, ele está fazendo um trabalho como eu acho que eu faria ali se eu estivesse no lugar dele, né? De forma compatível com a que eu faria no lugar dele, né? Mesma coisa para um consultor, etc. Né? Então, esse é o exercício de diligência sempre ali cabível, né? E aí, de novo, né, vai mudar muito, né, esse nível de diligência de acordo com aquelas variáveis que eu coloquei no começo. Né? Claro. Não, Mas muito é legal, isso. Daniel. A gente agradece esse spoiler aí. Vamos ficar de olho na edição dessa mudança, porque eu acho que isso é relevantíssimo para o mercado. Isso fala a língua do mercado, né? Isso é trazer a lei, a norma, para o lado da prática, que eu acho que é o que é benéfico para todo o mercado, para o regulador e para o regulado. Mas super obrigada. Agora, pegando um pouquinho um assunto vizinho a esse, que é a corresponsabilidade, uma eventual corresponsabilidade ou não, do gestor que conhece o cliente pelo Know Your Client. Tá? E aí eu não falo de conhece o cliente porque ele veio lá para o processo tirar uma dúvida como especialista do produto, não. Eu estou falando que é isso, daí na minha cabeça é claro que a responsabilidade primária é do distribuidor, pode até haver uma responsabilidade secundária do administrador, já que ele registra o processo passivo, né? Então ele vai botar esse cliente para dentro, ele sempre vai ter uma ponta de responsabilidade aí nesse processo. Mas o que me preocupa, e a mim não, ao mercado, porque é uma sistemática, mais uma vez, né? E eu gosto muito de falar de processo, né? Daquilo que a gente pode se precaver, né? Que é um pouco desse nosso papel. Então, existe uma sistemática no mercado que, seja se o distribuidor, se o gestor distribui ou não, e isso ainda existe algumas adaptações do mercado, mas acho que o mercado já caminhou muito, mas eu estou falando de um gestor que tem uma parte no processo de captação, seja porque ele recebe a ficha, as informações cadastrais e repassa para o distribuidor propriamente dito, ou seja até numa dinâmica mais atual. Não sei se você conhece aquelas plataformas que fazem um certo redirecionamento, né? O cliente, ele acha que ele está falando com a plataforma do gestor, ele vai aplicar e aquilo vai direto para um white label de uma plataforma eletrônica que processa aquilo. Então, em juridiquês, o que a gente está falando é que o gestor subcontrata uma parte da distribuição, que é o processamento do Know Your Client e do PLD. E aí, esse cara, que seja por manualmente, ele manda as fichas cadastrais, as informações cadastrais para o distribuidor processar, ou automaticamente através de um sistema eletrônico, mas ele, de alguma forma, ele participa disso. Então, minha pergunta é, você acha que ele tem alguma responsabilidade nesta dinâmica, mesmo não sendo o responsável primário? Você diz o gestor distribuidor, né? Se ele permanece responsável. Teria que ser o gestor distribuidor. Pro cara, assim, aqui, né, seria óbvio que se ele faz uma parte do processo de distribuição, ele tem que ser gestor distribuidor, né? Na minha visão, porque a captação, na minha visão, já é uma parte do processo de distribuição. Ainda que ele não faça lá o processamento da ficha cadastral e esse processo do Know Your Client. Mas existe ainda nessa dinâmica do mercado, seja ele, mais uma vez, contratando uma parte desse processo, terceirizando uma parte desse processo, seja ele contratando o distribuidor para determinados fundos, por exemplo. Então, ele vai lá figurar como distribuidor, mas em alguns fundos ele não distribui. O meu ponto que eu acho que aqui que eu queria explorar, Daniel, é que muito se debate sobre, a gente já falou sobre a necessidade de supervisão desse terceiro, então é importante que ele supervisione esse terceiro, independentemente se ele só contrata ou se ele distribui um pedaço, tá? Então, isso eu acho que já ficou claro na pergunta anterior. Mas até pela provocação da 617, que trouxe para a gente um item lá que eu citei na pergunta anterior, que é o artigo 17, parágrafo 1º, que tem 2 itens ou 3 itens incisos que falam de possível intercâmbio de informações entre os prestadores de serviço quando não se conhece o cliente. Nesse caso que eu estou dando, ele até conhece, mas ele não conhece oficialmente porque ele não é o distribuidor da cota. Então, ele sistematicamente conhece, né? Ele está ali fazendo parte daquele processo, mas ele não é distribuidor da cota. Então, a norma, ela traz a possibilidade de intercâmbio de informações, a possibilidade do gestor desconfiar e fazer perguntas adicionais, e ela deixa claro, inclusive, quando ele não conhece quem é o cotista,
mas eu acho que está subentendido que também, quando ele conhece o cotista, ele vai poder solicitar maiores informações. Eu acho que, em outras palavras, o que eu estou tentando te perguntar é o seguinte: existe uma discussão que é uma dinâmica de ou bem o gestor assume um papel nesse processo de que ele não é o responsável primário, mas dado que o apetite de risco, no final das contas, de colocar um cliente dentro do fundo, que no final das contas pode respingar para ele, se, vamos lá, botar um Fernandinho Beiramar para dentro do fundo, eu começo a desenvolver com alguns clientes que têm um pouco mais de sensibilidade a esse risco, uma espécie de política de veto quando se tratar de uma PEP ou de um cliente de alto risco, assim classificado pela política do distribuidor, que, claro, tem que ter sido verificado um alinhamento com a política do gestor antes, mas eu posso falar, olha, distribuidor, você, quando se tratar do meu cliente, né, dos clientes que eu estou te indicando, ou que estão indo através desse mecanismo de uma plataforma eletrônica, mas eu acho que diferencia um pouco do quando é um cliente da plataforma que aplica no gestor e o gestor não sabe como a plataforma que é a dona do cliente, que eu acho que é diferente dessa situação que o gestor indica o cliente para a plataforma. E aí ele pode querer se reservar esse direito de um certo poder de veto do cliente de alto risco, por exemplo. Que é uma dinâmica que eu estou testando, eu não sei se ela faz sentido, porque ela pode ter restrições do lado do distribuidor, dizendo que tem lei de sigilo fiscal, que tem a LGPD, tudo isso que são empecilhos que se colocam na prática, que eu normalmente falo, bom, mas coloca uma autorização do proprietário das informações que você afasta essas questões de sigilo. Se você botar lá na ficha, nos documentos que o cliente assina, que o gestor e o distribuidor e o administrador terão acesso a essas informações, me parece que você resolve o problema do sigilo fiscal, tá? Mas ainda assim, eu acho que o ponto aqui o gestor que não tem a responsabilidade primária pela distribuição, porque ele contratou alguém, ele quer ter esse problema? É meio que isso que eu quer dizer, ele quer ter porque ele já tem, então se ele já conhece o cliente, ele vai ter, que eu acho que é um pouco até o que eu ouvi, o que eu entendia da interpretação. Então, já que ele já tem, não vamos tapar o sol com a peneira e vamos querer realmente olhar para os clientes de alto risco que foram assim identificados para ver se está de acordo com o seu apetite ou não. Ou não, se você me falar assim, não, Nicole, eu entendo que o distribuidor é que tem responsabilidade, o gestor ele não vai ser corresponsável, e eventualmente não faz muito sentido essa dinâmica de poder de veto, porque você vai estar trazendo uma responsabilidade que não é dele. Eu queria ouvir um pouquinho, não sei se ficou claro, falei bastante, mas eu queria ouvir um pouquinho do que se você tem alguma opinião sobre esse cenário. Não, claro, Nicole, eu posso contribuir um pouquinho com essa discussão, sim, né? É interessante, assim, porque... E aí, mais uma vez, né, fazer um preâmbulo aqui, né, antes de atacar a questão em si, né? Esse ponto, né, enfim, a responsabilidade por fazer e a responsabilidade por acompanhar, por supervisionar ou por fiscalizar, né? Realmente são responsabilidades muito diferentes, tá? E eu confesso, assim, enfim, talvez historicamente a gente que eu digo assim, né, especificamente, a minha superintendência, ela até tenha sido um pouco over, né, em certos casos, em relação às expectativas que se esperam, né, de um agente que fiscaliza, né, que acompanha, etc., né, mas, de fato, assim, acho que é legal passar de forma enfática para todo mundo que me ouve essa mensagem de que, olha, obviamente, quando a gente impõe uma responsabilidade por um agente de fazer, né, quando ele não faz, isso não significa, de forma nenhuma, que automaticamente a gente vai responsabilizar o agente fiscalizador, né? O papel dele é outro, né? E se for uma situação isolada desse agente aqui que era o responsável por fazer, aí muito menos, né? Aí, de forma nenhuma, a gente vai responsabilizar aquele que era responsável por fiscalizar, né? Realmente, é um pouco daquilo que a gente tinha falado lá no PLD, enfim, lá para trás, né? O que eu vou esperar do agente responsável por fiscalizar são sistemas, controles, rotinas, enfim, que ele me mostre alguma coisa, ainda que aquela situação ali tenha acontecido sem problema nenhum, né? Eu não posso estender, né, uma imputação para o fiscalizador só porque alguma coisa deu errado aqui embaixo, né? Realmente o que eu vou pedir ali daquela camada superior é só olha, você foi minimamente diligente, né? Fez um exercício mínimo ali de verificar, né? Enfim, se aquele contratado, né, estava levando o serviço a sério, etc., né? Quando eu estou falando de dois serviços regulados, e aqui é o caso, né, gestão e distribuição, né,
Aí isso se descola ainda mais, percebe? Quando eu estou falando da subcontratação de um serviço não regulado, que era, por exemplo, a situação lá dos FDICs, não sei se você lembra aqueles precedentes, né? Custodiantes terceirizando certas funções para não custodiantes, para agente não regulado. Né? E aí, presumidamente, assim, a responsabilidade por fiscalizar de quem contrata é maior, né? Porque, obviamente, ele não pode esperar do subcontratado, né? Ou não é uma premissa realmente, porque ele não é regulado, né? Que ele tenha aquela estrutura de, naquele caso concreto, de um custodiante, né? E não está sujeito a regras de um custodiante, etc, etc. Então, realmente, a responsabilidade ela repousa com mais força ainda no contratante. Aqui, isso também fica mais mitigado, porque a gente está falando de dois agentes regulados, e o distribuidor ele pode, sim, e será, claro, né, responsabilizado pelas falhas e prejuízos que der causa, né? Ele é um agente regulado diretamente pela CVM. Né? Então, essa coisa fica ainda mais diluída, né? Mais mitigada. Né? Essa eventual responsabilidade aqui do gestor, né? Por não ter diligenciado. Para dizer assim, realmente, por exemplo, eu vejo um balanço aqui entre gestor e distribuidor na perspectiva administrativa aqui da CVM. Tá? Eu vejo um balanço aqui entre gestor e distribuidor mais suave nessa perspectiva do que a gente vê no passado, historicamente, por exemplo, nessa relação administrador-gestor. Tá? Mas, enfim, isso é só um preâmbulo aqui para entrar na questão. Né? Indo para o ponto específico. Né? A gente pode realmente pensar em várias modelagens possíveis para isso, Nicole. E, obviamente, assim, os dois têm liberdade para contratar, né? Essa distribuição em moldes diferentes também. Essencialmente, você pode tanto prever uma forma em que o gestor realmente vá atuar como gestor distribuidor, formalmente falando, né? E subcontrate parte da distribuição, né, com terceiros, né? Olha, eu quero um sistema de PLD de fora, eu quero um sistema de suitability de fora, eu quero um sistema de cadastro de fora, o que for, né? Mas aí, óbvio, né, numa situação dessa, a responsabilidade é central e toda no gestor, né? Porque ele é o gestor distribuidor, ele só está ali terceirizando funções, atividades, mas não está delegando responsabilidades, né? Ainda mais quando a gente fala de sistemas, né, Nicole? Porque sistemas, eles não assumem responsabilidade nenhuma, né? Claro. Sistemas são sistemas, né? Então, naturalmente, quem cuida deles e se responsabiliza por eles são pessoas, né? E aqui nesse meu exemplo vai ser o gestor. E existe esse modelo que eu acho que é o modelo que você está trazendo aí mais concretamente, que é o modelo em que o gestor ele contrata mesmo um distribuidor, ou seja, eu não vou ser um gestor distribuidor, eu vou ser um gestor puro. Né? E aí eu vou contratar um ou vários distribuidores para distribuir as minhas cotas, mas eu quero ter um certo poder ali de interferência. Eu quero ter a condição de vetar um investimento, um investidor, o que for. Né? Eu acho que isso é plenamente possível, assim, não vejo nenhum impeditivo na regulação da CVM para que isso seja feito. Agora, obviamente, assim, como é uma coisa ruidosa, uma coisa que pode gerar barulho, né, na prestação do serviço, é obviamente algo que eu sugeriria que estivesse bastante explícito, né, e detalhado no contrato, né, entre os dois. Olha, existe a possibilidade do gestor, sob essas condições, etc, etc, né, enfim, né, vetar, né, uma aplicação do distribuidor. E, obviamente, os dois estando de acordo, zero problema. Né? Eles vão pensar em algum fluxo de informações. Aliás, esse seu ponto, Nicole, é bem importante. Eu, francamente, assim, de minha opinião, e infelizmente eu não tenho um parecer assim concreto do nosso jurídico sobre isso, tá? Mas eu prevejo, né, uma interpretação do nosso jurídico nessa linha também, pelas conversas assim, informais que eu já tive sobre esse assunto lá dentro, né? Eu acho que não se opõe sigilo bancário, fiscal para esse tipo de relação, tá? Assim, no âmbito de um fundo, senão você até inviabiliza a operação do fundo, né? Imagina se você for opor sigilo bancário, né, entre os prestadores de serviço do fundo, assim. Não dá, o fundo ele não para em pé. Existe uma tecnicalidade lá, bem chatinha, da lei complementar, que só fala de instituição financeira, o gestor não é. Mas o distribuidor, ele é equiparado, tanto é que ele, quando ele é gestor distribuidor, ele que recebe as informações cadastrais. Então, no âmbito do sistema, isso não faz nem sentido. E outra, a própria lei traz essa ressalva expressa de que quando o titular dos dados ele autoriza a instituição a receber, não há que se falar em sigilo. Então, é bom saber que você acha que o cheiro do jurídico da CVM vem nessa linha, porque eu acho que esse é um ponto que talvez tenha que ter mais clareza para o mercado, seja porque se quer impedir esse tipo se quer trazer empecilhos para essa troca de informação entre administrador, gestor e distribuidor, né? Alguns bancos, eventualmente, instituições financeiras
às vezes não se sentem confortáveis em poder, por exemplo, outorgar ao gestor esse poder de veto no caso de uma aplicação de um fundo dele, e aí vai alegar questões técnicas jurídicas. Então, se vier alguma coisa esclarecendo, isso seria muito bom para o mercado, viu? Porque eu já prevejo esse ruído aí. É até bom saber assim que é uma dúvida que paira assim no mercado, porque, enfim, fica como um tema aí realmente para estressar até de maneira mais formal lá na CVM, né? E eventualmente prever, né, nesse ofício circular que eu estou pensando em soltar, né, em complemento ao de 2015, né? É bom saber, né, que essa dúvida existe. Perfeito, Daniel. Mas, de fato, na minha opinião, assim, não faz sentido, né, opor esse tipo de argumento. Até porque, né, Nicole, justamente como eu coloquei aqui, né, se o gestor do fundo, ele teria condições de contornar isso com muita facilidade, né? Já que a norma permite, como você mesmo colocou, que ele distribua as cotas do seu próprio fundo, né? Ele pode, por exemplo, seguir para aquele meu primeiro modelo, né? Ele fala, o meu distribuidor não quer assinar um contrato comigo, né, com essa faculdade de troca de informações, então eu aqui assumo a condição de distribuidor, porque eu quero ter esse poder, né, e subcontrato o distribuidor em outra condição, né, assim, cumprindo papéis operacionais e tal, mas com a responsabilidade aqui na minha mão. E aí ele contorna esse problema, né? Então, assim, realmente é uma interpretação que, na minha visão, não parece parar em pé mesmo, não. Uhum. Parece aquele de querer trazer os probleminhas para botar na sala, né? Não, maravilha. Conheço. Maravilha. Daniel, ó, estamos aqui já passando um pouco das 6, mas a gente combinou que a gente teria um tempinho adicional. Então, vamos ver algumas perguntinhas aqui mais gerais também. A gente consegue falando de estrutura de programa de PLD. Eu queria falar rapidamente sobre Know Your Employee, que é um ponto que também já me debati bastante na prática da advocacia com o mercado, que vai um pouco de encontro o que normalmente eu falo para os clientes que seria interessante eles fazerem com a nossa cultura e com as restrições até mesmo trabalhistas que a gente tem, e de novo, mais uma vez, sigilo fiscal também às vezes é alegado, né? Assim, em rotinas de fiscalização de PLD especificamente para a indústria, é comum que a CVM avalie até onde a instituição vai para verificar o processo de Know Your Employee, né? Já tive questionamentos como o que vocês fazem para ver a evolução patrimonial dos funcionários e tal. E a gente sabe, Daniel, que nosso mercado acha muito evasivo pedir imposto de renda, acompanhar extrato de funcionário. O brasileiro, eu não sei se é uma questão cultural ou pela nossa lei trabalhista, que isso poderia ser questionado realmente por olha, não vou dar meu IR porque não me sinto confortável, né? Então, eu queria ouvir um pouquinho de você. O que seria razoável, de mais uma vez olhando para em termos de processo, e não a questão patológica do ter que desconfiar de um funcionário que vai falar na frente de todo mundo, vou jogar um Porsche na lagoa hoje porque eu acordei rico, né? Isso aí, eu tive um chefe, ele era paulista, tá? Porque o carioca, ele nunca vai jogar um Porsche na lagoa. Mas ele falava assim, eu quero que a galera aqui jogue Porsche na lagoa. Eu ficava assim, oi? Não, aqui ninguém vai jogar. E ele olhava para a Baía de Guanabara, tá? Porque a minha empresa era em frente à Baía de Guanabara. Mas, enfim, essa é uma situação patológica que o compliance deveria desconfiar. Mas, antes disso acontecer, a gente precisa ter parâmetros do que a gente vai pedir, né? A 558, ela traz a política de investimentos pessoais, não é à toa que se determina que as operações passem pelo compliance, os investimentos pessoais dos colaboradores, né, a gente recomenda, embora a norma ela é principiológica nesse sentido, mas eu queria assim, ouvir se você tem alguma luz, alguma recomendação sobre o que seria recomendável no processo de Know Your Employee, até onde as instituições deveriam ter. É uma perguntinha difícil essa daí, né? Não, ela é complicada de responder realmente, porque, assim, de novo, né, a gente tem que levar em consideração, e Nicole, assim, eu super respeito isso, tá, porque é parte, realmente, do funcionamento do mercado, né. As instituições têm níveis de apetite de risco diferentes, né, então, algumas instituições vão prever riscos mais rigorosos, outras menos rigorosas, e não necessariamente uma está mais certa do que a outra, né. A gente realmente, assim, entende isso, sabe que isso existe, então, e convive, de novo, né, com essa heterogeneidade, né, óbvio que dentro de certos padrões, né, mínimos aí, né, limites, perímetros mínimos, né, mas existe mesmo uma certa heterogeneidade disso aí. Agora, uma provocação que eu gostaria de deixar, assim, né, e aí eu vou aproveitar até um case concreto que acho que todo mundo aqui conhece, né, e viu, né,
de um vídeo que viralizou nas redes sociais, né, de um agente da vigilância sanitária, salvo engano, né, no Rio de Janeiro, que foi abordado, né, por uma frequentadora do bar que ele estava fiscalizando e ofendeu o agente, etc., né? Enfim, né, comentários preconceituosos, etc. E ela estava com uma camisa da empresa, né, quando fez isso, né? No dia seguinte, ela foi demitida da empresa, né? E por que eu estou dizendo isso, né? Por que eu estou trazendo esse caso aqui para a gente refletir, né? Percebam que boa parte, né? E aí talvez a gente fique se aferrando muito nas discussões assim de temas muito complexos, sensíveis, particulares, sem tanta necessidade, porque o nível de acompanhamento, né, que até assim, por força das circunstâncias, tá? Queira você ou não, mas o nível de acompanhamento que você acaba fazendo, né, do comportamento dos seus funcionários, com base em informações públicas, essa que é a verdade, né, ele explodiu, ele aumentou exponencialmente, né? Hoje, olha, quem diria isso, Nicole, há 20 anos atrás, por exemplo, né, que uma empresa teria condições de saber o que um funcionário fez na noite anterior, né, abordando um agente de vigilância sanitária quando estava bebendo num bar. Assim, é uma coisa... Hoje, a vida das pessoas, para o bem e para o mal, ela está muito devassada. Então, assim, eu acho até que, para os efeitos aqui da nossa pergunta, né, o nível de conforto que você consegue ter a respeito do seu funcionário, acompanhando informações públicas, né, assim, o que ele está postando em redes sociais, o que aparece no Google, etc., é muito poderoso, Nicole, mas é muito poderoso. E às vezes assim, vai te dizer muito mais do que um imposto de renda, né? Tá Por tudo incrível nas que redes pareça. sociais, Daniel. Hoje em dia, você consegue ver o padrão de vida das pessoas. Então, assim, é realmente um convite que eu faço, realmente assim, gente, repensa um pouco esse exercício, porque assim, realmente, e de novo, gente, é uma informação que a própria pessoa, no mais das vezes, publica, né? Ela mesmo se dispõe a abrir aquilo para todo mundo, né? Inclusive para você, né? Como compliance da empresa, né? Obviamente, né? Então, até essas discussões trabalhistas, elas não têm o menor propósito aqui, né? Porque a informação que a própria pessoa, na maioria das vezes, enfim, né? Se prontificou a publicar, e mesmo quando não foi o caso, né, quando não for o caso, como, enfim, é até o nosso exemplo, né, a filmagem não foi feita por ela, né, mas, enfim, a informação tão pública, né, que não tem como a empresa se negar, né, a reconhecer aquela informação e tomar uma decisão com base nela, né. Então, assim, realmente a gente vive outro mundo hoje, Nicole, nesse aspecto, né, e eu acho que, assim, gastando menos energia, né, nesse relacionamento com o funcionário, hoje você consegue assim, uma amplitude de informações e acompanhamento do que ele faz, do que ele tem, do que ele... Enfim, né? Completamente disruptivo. Né? Isso, óbvio, né? Sem desmerecer, eu não estou de forma nenhuma querendo relativizar ou desprestigiar as rotinas internas de controle, não. Eu acho que elas são, sim, muito importantes. Mas até para elas, você consegue dar um tom, né? Ou uma cor, né, para análise, hoje, completamente diferente. Né? E aí você vê lá o camarada aparecendo num vídeo no Instagram, né? Jogando um poste na lagoa, você fala, pô, mas peraí, o que é isso aí, né? Aí você vai olhar lá as operações que ele está fazendo na gestora, não, vou dar uma olhadinha aqui, melhor, né, do que esse cara, porque, pô, para jogar um poste na lagoa é porque está sobrando muito dinheiro, né? Então, vai levantar ali uma suspeita, você já vai olhar com outros olhos as operações que ele está fazendo dentro da sua gestora, né? E normal, da vida, né? Realmente é uma atitude muito atípica, né? Mas é um pouco do convite que eu deixo mesmo, né? Às vezes, assim, eu acho que talvez a gente não precise mesmo, né? Se fiar tanto, né, em coisas tão polêmicas para fazer um bom exercício de know your employee. Esse é o meu ponto. Excelente ponto. Fica a dica aí, pessoal. Vamos, compliance officer, time de compliance, vamos seguir a galera no Instagram. Acho que eles vão bloquear, hein? Não, maravilhoso. Aqui, ó, pegando umas perguntas da audiência, a gente está recebendo muita pergunta, pessoal. Eu tenho certeza que o Daniel vai ter que fazer um ofício depois desse seminário aqui, das perguntas que vão ficar pendentes para a gente responder. Até porque as perguntas são grandes, eu não conseguiria nem ler tudo, porque está dentro de... Muita gente escreveu coisa bastante. Então, eu vou mandar tudo para o Daniel, tá? Eu fiz um trabalho de compilação, como eu comentei. Então, a próxima que eu falei foi uma pergunta de um cliente meu, que eu vou passar aqui para vocês, que sobre abordagem baseada em risco. Na verdade, o que eles querem saber é se vai ter mais guidance da CVM, que na hora de você montar essa abordagem baseada em risco, quer dizer, o que é o cliente ou a contraparte de
ou produto de alto, médio, baixo risco, requer um pouco de conhecimento e própria CVM já trabalha com base em risco há muitos anos, outros participantes, é claro, naturalmente é uma outra seara, mas outros participantes já têm um pouco mais de experiência, até pela política de seleção e contratação com base em risco que eu mencionei, que já tem desde 2019 a Anvima exige, mas para os gestores é realmente algo mais novo. Você acha que tem como a CVM trazer um pouco mais de cor nessa linha, de dar uma orientação maior para o mercado? Eu acho que um medo que se colocou aqui até na pergunta, eu estou revendo ela aqui, a gente tem receio de que a matriz de risco da instituição seja julgada no momento pelo regulador ou autorregulador, no momento de que o participante está na berlinda, né? Quando teve um erro ou uma denúncia ou uma crise financeira, então que se olhe, né, pelo retrovisor, portanto um guidance seria bem-vindo para o mercado nesse sentido. Não sei se você acha que isso é factível. Não, perfeito, Nicole. Passou a ser, com certeza, né, sabedora aí de que é uma dúvida no mercado, né? Acho que, como eu disse lá no comecinho, né, o papel do regulador é justamente colorir essas situações aí que estão muito preto e branco, né, para o mercado, né? Então, se realmente existe muita dúvida, né, o mercado não sabe, o mercado de gestão aqui no nosso caso, né, claro, não sabe muito bem como implementar uma abordagem baseada em risco, etc., né, a gente se dispõe, claro, sem dúvida, a tentar esclarecer isso, né? Fica aí como um ponto para o nosso ofício circular do futuro. Não é um tema assim tão, como é que eu vou falar aqui, né? Não é um tema tão trivial, né? Assim, talvez até saia num outro ofício circular um pouco mais adiante, né? Esse primeiro realmente é alguma coisa que eu já imagino assim soltar muito casado ali com a vigência da norma, né? Legal. Para dar uma visão assim bem esclarecedora mesmo de, olha, o que a gente pensou quando escreveu aqui ou ali isso na norma, né? E além desse esforço de tradução, né, óbvio, né, do ofício circular de 2015, esse outro não, esse outro é um ofício que realmente a gente vai ter que construir aqui, né, internamente na CVM, talvez leve quer dizer, talvez não, com certeza vai levar um pouco mais de tempo, mas eu me proponho a fazer, não tem problema nenhum, fica aqui o meu compromisso de escrever alguma coisa aí para... top, Daniel, top. Isso aí é muito legal da sua parte, considerar esse tipo de pedido do mercado. Fica aí para um futuro, quando vocês conseguirem, acho que seria muito legal. Também nessa linha de maiores esclarecimentos, acho que o mercado tem falado um pouco também sobre o papel da alta administração, tá? E aí já estou caminhando, pessoal, para o final. Aqui vamos pegar mais uns minutinhos aqui do Daniel, tá? E depois, quem sabe, a gente não faz uma segunda edição desse encontro, porque ficaram algumas perguntas mesmo, mas é sempre bom que a gente quer mais, né, Daniel? Vamos, então, acho, fechar aqui com essa questão da alta administração. A nota explicativa, que, aliás, a gente não falou aqui sobre ela, eu recomendo muito a leitura para todo mundo que puder, porque ela complementa, de fato, a 617. Ela traz diversos esclarecimentos dos papéis, principalmente dessa parte de papéis e responsabilidades, esclarece um pouco mais o que tem na política, né? Ela traz um pouco do papel e responsabilidade da alta administração, que eu consigo ver assim, a necessidade, obviamente, de aprovar a política, né, e de estar on the top com os recursos humanos e tecnológicos que a instituição vai ter para monitorar o risco de PLD. Mas, na prática, tem alguns pontos, assim, por exemplo, a gente normalmente vê que nos gestores, como eles não têm um conselho de administração, né, uma figura mais formal de uma alta administração, isso recai em uma figura de um comitê de compliance ou num comitê executivo, ou até mesmo na própria diretoria, atuando colegiado, ou alguns 3, 4 membros da diretoria que fazem esse papel aí da alta administração para fins de PLD. Normalmente, a gente traz uma responsabilidade para esse comitê de julgar as operações suspeitas, né, de estar ali próximo ao diretor, acompanhando, dirimindo questões que o diretor possa não dirimir sozinho. Agora, nesse contexto da 617, quando você tem uma responsabilidade que foi trazida, foi colocada para a alta administração, isso poderia eventualmente trazer uma responsabilidade administrativa para esses membros que estão ali vendo, por exemplo, uma indício de operação suspeita, né, e eventualmente até criminal. Então, sem dúvida, acho que socializa um pouco a responsabilidade, aumenta a responsabilidade. O que você acha, Daniel, que na prática, o que vocês pensaram lá, pelo menos nessa área de fundo, assim, na tua área,
de que seria a responsabilidade da alta administração acompanhar. Uhum. Não, perfeito, né? Assim, é interessante porque esse é um tema que tem impactos, ou vamos dizer assim, nuances, né, bem diferentes para alguém de sell side como intermediário em relação a alguém de buy side como gestor, né? Bem De diferente. fato, bem diferente, né? O que acontece? Na alta administração, ela cumpre um papel bem interessante, assim, importante, né, de temperar, né, a atuação lá, né, no intermediário, né, por exemplo, né? Já que quem costuma, né, pegar as operações atípicas lá, né, é o primeiro nível de controle, enfim, né, o cara lá mais no operacional, etc., né, já que são, enfim, é uma fiscalização focada nas operações dos clientes, né, então, a intermediária, obviamente, só intermedia aquelas operações, né, e aí esse primeiro nível de controle, ele consegue fazer esse monitoramento inicial, mas, enfim, alguém que atende o cliente, conhece o cliente, enfim, pode ter alguns conflitos ali, né, de natureza mais comercial, né? Fala, puxa vida, né? Vou aqui comunicar uma operação do cliente aqui que eu gosto tanto, né? Então, a auto-administração, ela dá um tempero, né, de mais serenidade para essa avaliação, né? E etc, etc, né? No caso da gestão, né, de fundos, obviamente, assim, não dá para você... isso na prática realmente a gente viu acontecer, né? Geralmente é o compliance que assume essa função, né? Porque não dá para você esperar, principalmente para esse componente ali das operações e tal, não dá para você esperar esse primeiro nível de defesa para fazer esse exercício, porque é pedir para a pessoa se fiscalizar e comunicar algo a respeito dela mesma para o COAF. Né? Então, obviamente, isso não vai funcionar nunca. Né? Então, assim, isso vai ficar realmente ali para um segundo nível de defesa, né, que é o nível do compliance. Né? E no fundo, na prática, né, Nicole, como você pode falar, tudo que você faz em PLD na prática, ali dentro do compliance, nada mais é do que tudo que você já fazia, né, em termos de controle, de acompanhamento, do que acontece na gestora, né, ou quase, né, praticamente, né, tudo que você já fazia, só que também olhado, né, sob uma perspectiva de PLD. Né? Olha, será que para esse monitoramento que eu fazia aqui, né, de operações fora de preço, por exemplo, né, não existe aqui um risco de PLD? E aí você vai lá e aplica uma lógica de PLD. Será que para esse outro monitoramento aqui de análise de contraparte e tal, não tem uma perspectiva de PLD? Aí você vai lá e aplica uma lógica de PLD. E assim vai. Né? Na prática, o grande exercício das gestoras é esse. Né? Como eu como eu acrescento à cultura do compliance essa perspectiva de PLD. Né? Para todos os controles que, enfim, na maioria das vezes ela já faz. Né? Então, é um pouco da leitura, assim como eu faço nisso, né? E aí, realmente, assim, a alta administração nas gestoras e nas gestoras pequenas, isso fica especialmente desafiador, né? Porque são empresas de poucas pessoas, né? E obviamente, assim, não quero transformar a 617, né, numa norma numa norma impeditiva, né? Numa norma assim, poxa, se eu não consigo ter uma alta administração aqui, né? Se a minha gestora é pequena, né? Completamente independente, porque é inviável para o meu porte, vou ter que fechar as portas, né? Isso realmente é uma coisa que já me veio, Nicole, algumas vezes lá na CVM, né? Preocupações de gestoras mesmo, né? Pequenas, né? Menores, não vou dizer pequenas, mas menores, né? E essa é uma preocupação que tem me tocado muito, tá? É um tema que eu tenho já aqui na minha cabeça, né? Como obrigatório para esse ofício circular, tentar traduzir nessa questão da alta administração para o contexto das gestoras e especialmente para o contexto das gestoras menores, tá? Porque pode realmente, assim, numa gestora pequena mesmo, né, de poucas pessoas, né, ficar uma coisa impraticável, tá? Mas, enfim, por que eu falei do exemplo dos intermediários? Porque eu quero tentar, na medida do possível, aproveitar aqui no mundo das gestoras essa temperança, né, que a auto-administração traz lá, né? Então, assim, acho que, de alguma forma, a gente tem que tentar garantir isso aqui também, né? Ainda que, de novo, né, e esse aspecto é importante, como aqui quem está fiscalizando as operações não é alguém tão conectado com o cliente, né? Enfim, ele já goza de uma independência maior, né? E talvez a contribuição que a auto-administração possa dar aqui não seja tão crítica quanto é lá no intermediário. Mas tem sempre alguma contribuição que se possa dar. Então, esse é um grande exercício que não está terminado, Nicole, essa que é a verdade, né? Mas é um grande exercício que eu estou tentando fazer, né? De como interpretar essa questão da auto-administração, que foi mesmo, eu confesso, muito pensada para o mundo dos intermediários, tá? Como eu traduzo isso aqui para o mundo das assets, né?
É um exercício que eu estou fazendo, realmente não Mas é muito bom que você está com isso em mente, Daniel. Eu acho que o mercado agradece, porque realmente eu que ajudo o pessoal e as gestoras pequenas a colocar de pé esses programas, quando se fala na necessidade, né, da independência, e quando a gente fala em criar comitê com uma gestora que vai ter 3 caras que mandam, é realmente, às vezes... Então, é muito bom ter essa... E realmente a nota explicativa, ela quando você olha ali, desses papéis de responsabilidade de administração, parece sim que está se pensando, até mesmo gasta-se muito tempo falando do conglomerado, que não pode alegar Chinese Wall, né? Até que no caso das gestoras pequenas não tem muita aplicabilidade, né? Mas ainda assim dá para, como você falou ali, alguns conceitos que são interessantes do papel que é esperado. Não, bacana. Acho que aqui, só para fechar um itemzinho que também é ligado, que é a própria alta administração precisa garantir que o diretor de PLD vai ter independência, autonomia e conhecimento técnico suficiente. Acho que esses 3 pontos, se não me engano, não me falha a memória, que estão lá na norma. E eu só queria terminar, e agora realmente é a última pergunta, e quase ninguém saiu, Daniel. A gente continua com 200 pessoas, mais de 1h30 de webinar, gente. Tô vendo. Olha, eu sei que é positivo, gente, mas assim, tô abismado aqui. Saiu naturalmente, mas pouca gente. Então, quer dizer, voltando a esse diretor aí que tem que ser nomeado, né? Acho que a norma antigamente exigia 2, agora é só 1, então teve uma notícia boa, né? Você deve lembrar disso daí, mas que precisa desses requisitos, que as mesmas palavras, se não me engano, a norma usa para o diretor de compliance, que é independência, autonomia, conhecimento técnico. Então, minha pergunta é só o seguinte: na prática, no que se exigia no âmbito da 301 para esse diretor, você vê alguma modificação que vocês vão passar a exigir ou querer ver depois da 617? Na verdade, assim, né, Nicole, no que isso vai contribuir ali no dia a dia da nossa supervisão, né? Acho que você acompanha, né, o mercado aí acompanha naturalmente, a gente tem uma ação de supervisão que já existe, né, lá na SIM, muito focada em estrutura, né, dos prestadores de serviço, né? E de fato, assim, a gente não tem se furtado a cancelar o registro, né, de ofício de alguns deles, né? Falar, olha, você não tem estrutura suficiente para atuar nessa função, perdeu a autorização, né? E aí, naturalmente, óbvio, ele tem todo o direito de pedir de novo, né, assim que se reestruturar, etc. Né? Realmente, assim, é um elemento, essa questão, né, do responsável pelo PLD, né, vai passar a ser um elemento importante nessa avaliação de supervisão. Agora, quando a gente fizer, né, já que passaremos, né, ainda não está em vigor, né, mas passaremos a ter, né, essa referência também, né, quando fizermos essa análise de estrutura mínima da gestora, etc., né, esse vai ser mais um ponto ali do nosso, né, da nossa lista, né, de verificações. Olha, o responsável pelo PLD realmente é alguém capaz de fazer isso, faz com independência, etc., né, autonomia, né? E, obviamente, um não para essa pergunta pode levar também, no limite, ao cancelamento do registro da sua gestora na CVM. E essa senioridade, Daniel, é esperado que o cara já tenha uma estrada no mercado, que a gente não quer ver uma pessoa muito júnior nessa função de diretor. Esse tipo de análise passa também pelo seu crivo? Olha, também, Nicole, conceitualmente passa, né? Mas eu também não queria, assim, criar uma expectativa meio exagerada com relação a isso, né? Porque realmente, assim, são elementos que assim, principalmente essa senioridade, né? Ela se reveste de uma certa subjetividade, né? E existem mitigadores, tá? Realmente, assim, às vezes você vou dar alguns exemplos concretos assim que, apesar dessa questão, né, ainda não ter sido usada, né, historicamente pela SIM, enfim, é uma coisa para frente, né, mas situações concretas com as quais a gente já lidou. Às vezes, por exemplo, no caso das gestoras, né, como quem concentra isso geralmente é o compliance, né, o que você vê ali é alguém com muita experiência em compliance, né, genericamente falando, né, mas não especificamente em PLD. Né? E aí, assim, se a gente for beber, por exemplo, daquela minha observação de há pouco, né, de que o compliance, de que as ações de PLD elas estão muito conectadas com o compliance em si, né, enfim, é uma coisa que a gente consegue, né, mitigar. E aí, o que a gente costuma prever nesse tipo de situações? Um plano de ação. Né? Fala, olha, eu percebo aqui que você é um cara muito experimentado em compliance, né? Está super adaptado para exercer essa função, mas não tem uma experiência típica de PLD.
como é que você vai resolver isso? E aí ele apresenta uma proposta para a gente. Não, vou me treinar, vou fazer uma pós-graduação, enfim, o que for, né? Geralmente passa por treinamento, né? Capacitação em geral e tal. E aí, cumprido esse plano de ação, a CVM vai se dar por satisfeita, né? Que, aliás, foi até interessante. Teve um caso de... Não era nem gestor, não, mas teve um caso de cancelamento de ofício, né, de registro pela SIM, de um prestador de serviço, onde existia essa discussão. Não vou dizer o nome aqui, que é desconfortável, né, mas essa discussão de um compromisso que o prestador de serviço tinha dado para a gente de treinar a equipe de compliance e não treinou, né? A gente foi verificar depois de 1 ano, 2, sei lá, que aquela pessoa não tinha sido treinada, o que deixou a gente bastante frustrado, né? E não à toa, o resultado desse processo foi mesmo o cancelamento do registro desse prestador de serviço. Perfeito. Eu vi que tem bastante processo vindo da SIM de cancelamento por não adaptação a 558 e vi também que nessa história de senioridade e tal, alguns diretores de risco também já foram barrar, porque essa questão de conhecimento técnico, né? E aí lá no credenciamento não conseguiram se credenciar, foram reclamar. Tem já processo sobre isso, sim, na jurisprudência. Então é capaz do PLD seguir, quer dizer, capaz, né? Uma linha parecida. Legal, Daniel, muito legal. E agora, vou fechar. Eu não consigo parar de perguntar coisa, aqui é tanta coisa interessante. Eu quero fazer uma última pergunta, porque para a prática é importante, sobre periodicidade de adequação de política, de revisão de política e treinamento. É claro que a abordagem baseada em risco pode e deve influenciar nessa periodicidade, que as instituições vão atualizar essa política. Eu mesmo já coloco isso que eu sei que você vai falar. Mas existe, Daniel, um padrão de mercado que, por exemplo, eu meio que acho que padronizou-se numa revisão de política, no mínimo anual, porque se você, por exemplo, mandar para um administrador fiduciário uma política de 3 anos atrás, ele vai falar assim, essa política está desatualizada. Mas se você mandar uma política de 1 ano atrás, pode ser que ele fale ok. Então, eu queria te perguntar assim, você acha que é razoável a gente falar em periodicidade mínima, salvo, obviamente, se mudar o produto, se mudar a lei, se mudar a norma, alguma coisa, né? Mas no mínimo 1 ano para treinamentos de PLD e para política? Ou você acha que isso não tem como... O que você acha? Assim, Nicole, eu realmente, assim, se a gente, enfim, quisesse escrever na pedra, assim, que 1 ano é o prazo, né, a gente até deixaria isso lá na Vocês não CCCFE, quiseram. Vocês não e optamos por não fazer. Mas, assim, para dizer assim, uma primeira reação, realmente, assim, 1 ano para mim me parece bem razoável, bem em linha, assim, com o que a gente vê de práticas de mercado mesmo e tal, né, e faz muito sentido mesmo, né? Acho que em 1 ano, puxa, não acontece tanta coisa assim, né, no dia a dia de uma gestora, né, que enfim, evidencia aí uma inadequação desse período, tá? Então, vou dizer assim, reação mesmo, né? 1 ano, para mim, é bem tranquilo, né? Mas, realmente, assim, não existe um padrão mesmo, né? Justamente também por esses fatores que você levantou, né? Tem, enfim, o modelo de negócio da gestora, o que ela faz, né? Algumas são mais ou menos dinâmicas, enfim, mais ou menos suscetíveis a inovações, né? E com maiores ou menores, de novo, né, sendo chato com isso, acho que já foi a 3ª ou 4ª vez que eu falo isso, mas é um fato, né, maiores ou menores apetites a risco dentro de né, obviamente, perímetros aí, né, de razoabilidade, né. Então, assim, isso tudo traz uma certa indefinição, assim, né, não dá realmente para escrever na pedra, é 1 ano, né, mas, enfim, via de regra, é bem razoável, sim. Bom saber. E o Dan já está me olhando muito feio, porque a gente precisa terminar esse evento, que o Daniel vai ter que jantar e as pessoas precisam também fazer seus afazeres. Eu vou só te pedir, eu vou tirar uma fotinho aqui para a gente divulgar. Tá bom. E, pessoal, eu queria agradecer mais uma vez imensamente, Daniel, muito obrigada por tudo, foi super rica a discussão, eu acredito que o mercado vai se beneficiar bastante desse, como você falou, ofício virtual, e para mim é um prazer enorme poder contribuir e participar. Obrigada mesmo, obrigada a todos que ficaram aqui com a gente, e a gente fica à disposição, né, Daniel, para follow-ups. Com certeza, a gente está à disposição aí, se for o caso, você sentir que tem necessidade, a gente faz outro, sem problema nenhum, tá bom? Obrigado aí. Obrigadão. Abraço, pessoal. Boa noite a todos. As perguntas estão salvas e vão ser enviadas para ele, tá? Me desculpem que eu não consegui. Foram mais de 15 perguntas aqui, muito grandes para a gente conseguir ler tudo hoje, mas serão encaminhadas para o nosso superintendente, Daniel Maeda. Tá bom, gente. Valeu. Obrigado aí. Boa noite. Abraço.